Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do Track and Field Podcast. Eu sou o William Santos, um dos hosts desse podcast, e aqui ao meu lado, amigo e sócio Gustavo Salvati. Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Deixar aqui já o recado, você que está começando a assistir esse episódio, não esqueça aí de compartilhar com os colegas, curtir o nosso conteúdo aí para o algoritmo do YouTube divulgar e levar essa mensagem mais longe. E o nosso intuito aqui é sempre levar uma informação de qualidade, né, para a ponta aí do sistema de produção, seja pecuarista de leite ou pecuarista de corte, e para os técnicos e pessoas que estão envolvidas aí na atividade. E hoje, né, William, hoje a gente tem a responsabilidade de receber uma pessoa aí que contribuiu muito na nossa formação. Eu acho que é o primeiro contato que a gente teve com ele, talvez ele não se lembre, né, que a gente estava assistindo um evento, foi um evento que o professor Marcos fez lá em Lavras de sistema de produção de leite a pasto. Que 2008 isso aí, né? Foi ele, o professor Silas lá. E depois eu tive a oportunidade de vir a um evento que, se eu não me engano, ele organizou aqui em 2013 sobre amido, né? Que veio uma galera boa e foi professor nosso aí na pós-graduação. É uma pessoa aí que a gente se inspira muito, aprendeu muito com ele. Seja bem-vindo aí, professor, ao nosso podcast, professor Flávio Portela Santos. Muito bom, o prazer é todo meu, né? Sempre um prazer muito grande poder reencontrar aí os ex-alunos, né? E ver o pessoal aí com muito sucesso aí na vida profissional. Isso é muito gratificante para todos aí que trabalham nessa área do ensino. É um prazer muito grande poder conversar um pouco do que a gente gosta, né? Falar um pouco aí de nutrição de bovinos, né? Não, bom demais, professor. E para o pessoal aí que eu acho que vai ser difícil não conhecer. Quem não conhece, né? Mas se contasse um pouquinho como é que foi seu envolvimento aí com a pecuária e como é que foi sua trajetória acadêmica até culminar aqui, ser um professor aqui na instituição da Exalc. Muito bom, Gustavo. Assim, acho que eu me apaixonei pelo setor, foram de duas formas. Uma foi principalmente indo aos sítios dos meus tios, né, que eram produtores de leite, e eu ia com frequência ao sítio dos meus tios. Meus primos iam jogar bola e eu gostava mais de ficar vendo vaca lá no negócio. E outro jeito é que meu pai tinha o costume de, no final de semana, morar na cidade do interior, cheia de chácara em volta também. Era um costume, ele gostava, eu gostava muito, a gente ia tomar leite, tirar na hora, né? De vaca e de cabra. Levava a canequinha ali. Não tem jeito, né? Isso dá prejuízo, né? Mas, então, isso aí que me pôs em contato, né, com o meio rural, cidade do interior, Tatuí, lá aqui no estado de São Paulo. E eu já tinha uma noção clara que eu queria trabalhar com bovinos. A opção pela Exalc, ela veio também da influência, tem um primo meu formado na escola, pesquisador de Instituto de Zootecnia, e ele e a esposa eram formados na Exalc, e ele era o gerente de uma fazenda do IZ lá em Itapetininga, de ovinos e caprinos. E eu passei umas férias lá, quando eu estava no colégio ainda, né? Lá. Então, acho que tudo isso foi fortalecendo a ideia de ir para Piracicaba também, conversando com ele, com outras pessoas, né? Esse interesse pela área de pecuária, mais do que pela área de agricultura. Eu gostava de mexer com animal. E a hora que eu vim para Piracicaba, foi decisivo para mim a decisão de prestar o estágio seletivo do CPZ. Naquela época, no curso de agronomia, eram 4 anos, né? E para você entrar no CPZ, o processo seletivo ele começava em janeiro, né? Então, eu só consegui entrar quando eu fui para o 2º ano. Você não conseguia fazer o estágio no 1º ano. Então, fiquei em janeiro e fevereiro no processo seletivo. Tive que fazer o exército também, então saía da seleção e à noite para o tiro de guerra, tá certo? E foi assim o semestre todo. E isso também foi uma coisa decisiva que fortaleceu muito essa
paixão pela pecuária. E tive, né, como orientação nisso, 2 pessoas marcantes da minha vida, que foram o professor Vidal e o professor Moacir. Uhum. E isso foi muito importante até hoje na minha formação profissional. Então, foram pessoas que me deixaram exemplos marcantes de reforçar os valores que eu trazia da minha família e me despertar e desafiar cada vez mais para essa área de pecuária. Mas durante esse período de estágio do CPZ, durante toda a graduação, e depois eu saí trabalhar, me formei, já fazia estágio, né, numa fazenda, na Fazenda Pinhalzinho, e aí já junto com o professor Alexandre, ele ainda era... o Alexandre, quando eu o conheci durante o estágio, ele ainda era um aluno de pós-graduação, lá na Exalc. Depois ele virou professor e acho que eu devo ter fazer parte da primeira turma, que foi aluno dele. E quando eu comecei a estagiar na Pinhalzinho, era uma fazenda que ele prestava consultoria. E aí ele me indicou para trabalhar lá. Eu trabalhei 1 ano nessa fazenda no setor de leite. A fazenda tinha cana, laranja e tudo mais. Aí eu decidi que eu queria voltar para fazer mestrado. Eu queria estudar um pouco mais. O Dr. Vidal me recebeu como orientador, né? Como orientado dele. E ao final de 1 ano de mestrado, eu já tinha feito quase todas as disciplinas, faltava só uma, que eu fiz uma disciplina daí no ano seguinte de manejo de pastagem no Instituto de Zootecnia. Mas o Ricardo Burg, tinha uma empresa que chamava Plano Consultoria, ele e o Celso Lacorte, e eles tinham vários confinamentos de gado de corte, talvez a empresa que tinha mais confinamento, que eram os confinamentos em usina de açúcar e álcool, né? Ou destilaria apenas, o álcool. Mas naquela época, anos 80, o Brasil era importador de alimentos, milho era caro, né, as opções eram limitadas, as dietas eram dietas com bagaço de cana hidrolisado, né, 60% de bagaço, 40% de concentrado. Aí foi uma experiência muito boa porque eu comecei a trabalhar e aí que eu fui atuar profissionalmente com gado de corte. Eu tinha trabalhado com gado de leite, mas no estágio, meu treinamento foi na fazenda da escola com gado de leite e gado de corte. Foi lá que eu tive contato com o bovino de corte. Uhum. E eu nunca soube dizer qual eu gostava mais. Eu gostava dos dois, né? Então foi ficando... eu gostei muito de morar na fazenda, ser gerente do sistema de leite ali no processo. Aí fui trabalhar com consultoria. Eu não... concluí o mestrado de imediato, eu comecei a trabalhar lá com o Burg. Inicialmente eu fui para tomar conta de uma fazenda para eles, de ciclo completo, onde eu tinha que passar uns 3 dias da semana lá e a gente fazia tudo, desde pagar funcionário, contratar, ficava toda a gestão na sua mão. E aos poucos eu comecei a ir para os confinamentos também. Aí até que eu fiquei num sistema normal na empresa, visitando confinamentos que eles tinham no estado de São Paulo, principalmente. Os confinamentos eram no estado de São Paulo, na maioria, ou a totalidade naquela época. Aí quando chegou 88, o Alexandre me chamou, ele, o Dr. Vidal, e me convidaram para assumir a gerência da fazenda, da escola. Uhum. O professor Sila, estava na época na gerência e ele ia para o mestrado. E aí eu vim para a gerência da fazenda e concluía, e aí eu conduzi o meu experimento para o meu mestrado, que foi com confinamento de gado de corte. Então eu saí trabalhar com gado de leite, depois fui para gado de corte, fiz meu mestrado com confinamento de gado de corte. Quando a Pfizer trouxe o Taurotec, elas alucido para o Brasil, eles vieram lá e nós fizemos um experimento com esse produto, tá? E 1 ano depois eu fui contratado como docente. Mas, sinceramente, até essa fase, o lado científico não havia sido muito despertado dentro de mim, né? Uhum. Eu acho que o professor Moacir e o professor Vidal despertaram em mim muito mais um lado produção, extensionista, no campo, no dia a dia ali da produção. Mas eu ainda fiz um mestrado sem muita convicção científica do negócio, sabe? Uhum. Eu não, vamos dizer assim, eu não sabia se eu ia ser gerente de fazenda, se eu ia ser consultor. E a decisão de voltar, sair da empresa de consultoria e vir para a escola para ser gerente,
foi numa conversa com o professor Vidal e o Alexandre, numa perspectiva de me tornar docente. Senão eu continuaria na iniciativa privada, na consultoria, porque ser gerente simplesmente do sistema de produção da escola seria bastante limitado nesse processo, né? E havia possibilidade, nenhuma garantia, ninguém pode garantir, mas estando ali, numa época que não havia concurso ainda, era convite e tudo mais, né? Mas então, em 89, lá por abril, eu acho, aí eu fui convidado para me tornar docente. E o departamento já tinha uma política visionária do professor Aristeu Mendes Peixoto, lá atrás, nos anos 60, onde ele decidiu e planejou o departamento com um processo de internacionalização, mandando docentes para fora, para o exterior, que não era algo comum no Brasil. Firmou-se, firmou um convênio com a Universidade de Ohio, com Ohio, e o professor Vidal e outros docentes do departamento foram para lá. O professor Vidal voltou, o professor Aristeu mandou o professor Moacir, sem ele ser professor ainda. Falou, vai que depois a gente vê. E esse processo continuou como uma filosofia do departamento, tanto que quando o conselho do departamento aprovou o meu nome para assumir a vaga de docente na área de gado e leite, como provável substituto do professor Vidal no futuro, né? Foi em gado e leite, quer dizer, eu fiz mestrado, trabalhei muito mais em gado e corte, vim para gado de leite, eu fui chamado pelo então chefe do departamento Abel, o professor Abel, eu sentei na sala dele, falou, senta aí. Primeira pergunta dele, ele olhou para mim e falou assim, você tem alguma limitação em ir para o exterior fazer seu PhD? Eu falei assim, não tem nenhuma. Ele falou, então tá bom, senão a conversa tinha acabado aqui já. Se eu falasse que não ia, acabou não interessa para nós e você não fica aqui não. Eu falei, não, eu quero ir para lá, sem dúvida nenhuma. E aí veio uma felicidade muito grande, né? O Dr. Vidal sempre preocupado em encaminhar a gente para o melhor caminho e tudo mais, né? Ele era um mestre, assim, impressionante. Porque eu tinha feito o estágio do CPZ e quando eu fui coordenador, né, por um ano você pode ser escolhido para ser o coordenador. Sempre tem um aluno que coordena o grupo ligado ao professor, sob a orientação dos professores. Mas eu era estagiário, desde que eu entrei no CPZ, todo dia de manhã eu estava lá no estábulo do gado de leite. E eu saía também a cavalo com o Laureano no gado de corte. O Laureano era mocinho ainda, tinha acabado de chegar, ele chegou 2 anos antes de eu chegar lá no departamento como estagiário. Acho que 2 anos. Mas o Dr. Vidal, todo dia, ele saía da casa dele, que era na escola, e ia para o estábulo. Olhava as vacas, olhava ali, conversava ali. Tinha o seu Evilásio, que foi o cara que fantástico, que nos treinava. Quem nos treinava, inicialmente, era o seu Evilásio, no gado de leite. Ensinava tudo, né? E um cara de uma doçura muito grande. Mais um militar, né? Foi para a guerra, né? Teve na Segunda Guerra. Então, disciplina e mais uma atenção impressionante. A gente deve muito, o CPZ deve muito a ele, porque ele treinava mesmo, né? Nos ensinava. Mas o Dr. Vidal ia todo dia, de manhã, e eu conversava 10 minutos com ele, além quando eu podia viajar com ele, em algum lugar que ia e tal. Quando eu sentei no último ano para fazer o curso de bovinocultura de leite com ele, ele começou a dar aula, e eu estava ouvindo, eu falava, isso daí ele falou para mim. Aí vinha um outro tópico, esse cara falou isso para mim. Ele me deu o curso ao longo do meu estágio. Naquela conversa de 5, 10 minutos, todo dia, pau. Esse cara me deu um curso de gado de leite. É impressionante isso, sabe? Mas quando eu fui para os Estados Unidos, ele me mandou para trabalhar com o professor Hilber, que era um ser humano fantástico, um profissional extremamente competente, e ali é que despertou um lado científico. O prazer e a paixão pela pesquisa, por conduzir experimento e ver resultado. Estudei muito no doutorado, né? A coisa que eu mais sinto falta dessa época é o tempo que eu tinha para ler paper. Né? Fora trabalhar na fazenda, eu estava lendo paper, assistindo aula. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso, né? E eu era um cara contratado em 89 como docente, fui em dezembro de 91, me casei em maio de 90, e eu e minha esposa fomos para lá em dezembro, véspera do Natal. Vamos lá para adaptar antes, para começar a aula em janeiro. Chega lá no Natalzão, os dois lá. E nós fomos muito bem recebidos
Era o Arizona? No Arizona. Fomos para Tucson, no Arizona. E quem nos recebeu foi José Simas. Esse é uma outra pessoa fantástica, né? Foi o cara que foi nos buscar no aeroporto com outros alunos do Hilbert. O Walter, que era um chinês, o Kai Hanshin, todos os chineses tinham nome em inglês lá. Porque ninguém conseguia falar o nome deles no acento que eles queriam. Então a turma, pau, esse é o Walter, entendeu? Acabou, fim de conversa. Mas o Simas que nos recebeu e foi uma pessoa, o Simas é uma pessoa fantástica, nos ajudou muito quando nós chegamos lá, né? Nos orientar, aluguel de apartamento, onde você vai, onde você fica, tudo. O Simas é excepcional, ele é uma pessoa de uma capacidade de trabalho em grupo, né? Muito grande, de colaborar com todo mundo no grupo. A gente viu isso lá. E o sucesso dele hoje, né? Frente a Elanco aí, não é à toa, né? Mas foi lá que me despertou o interesse realmente pela pesquisa. Bom, fui lá, fiz um doutorado com gado de leite, trabalhando com floculação de sorgo, né? Mas eu ia para a escola de manhãzinha, eu tinha uma salinha, um cubículo fechado numa biblioteca do Animal Science, que eu entrava ali. Quando eu não estava... Você tinha que ir na fazenda, no esperando dos outros, também ajudar todo mundo. Uhum. Mas a hora que eu sentava ali, era um cubículo, eu fechava a porta, esquecia do mundo. Você ia lendo um paper atrás do outro, não ouvia um ruído, nada. Você não parava para pensar, tem um WhatsApp, tem não sei... Não, você pegava um paper, você ia do começo ao fim lendo. Uhum. E era um negócio de um rendimento, uma eficiência muito grande nesse ponto. Você focava naquilo ali. Eu sinto muita falta desse tempo para estudar e para ler com essa intensidade, né? E desligado das coisas. E eu era ninguém, né? Porque era um cara recém-contratado, eu não tinha aluno, eu não tinha nada, não tinha internet, a universidade não ficava mandando coisa o dia inteiro para você, você desligava, esquecia do mundo, do Brasil. Quando precisava, você tinha que mandar um fax, né? Tá certo? Você lembrava, tinha um fax lá, né? Tá certo? Você mandava pro CNPq lá, minha bolsa não chegou, tal, né? Mas, então foi um período muito bom, com vários brasileiros. O Núcio foi para lá, daí trabalhar com o Dr. Hilbert, a professora Carla foi para lá, meu irmão foi para lá também, tinha o Simas, né? Que era português brasileiro, né? Morava no Brasil, tudo. Então tinha uma colônia grande brasileira, a gente se reunia, foi um período muito agradável e conhecemos também amigos mexicanos lá, que a gente convivia bastante, ia para o México. Então foi um período muito bom e aonde eu realmente comecei a entender pesquisa nesse ponto. Eu voltei para o Brasil. E no departamento eu voltei e assumi de volta o sistema de produção, que nos anos 60, quando o professor Vidal foi contratado, o Moacir voltou em 70, o professor Moacir, e aí começou a amizade entre os dois. E o Moacir é sempre o cara motivador, provocador, né, o jeito dele. E o doutor Vidal era o mineiro advogado do diabo, né? Se pode dar errado, eu tenho que fazer do jeito para não acontecer, né? E eu falei, vamos fazer. E o professor estava falando, mas desse jeito. Então, eles foram no professor Aristeu, naquela época, curioso, né? Pleno anos 70, ainda o país, um país com bastante gente rural, muita gente da zona rural, na Exalc, mas aluno não podia fazer nada na escola, assim, a aula prática era assistir, o aluno não ia mexer com animal, não tinha estágio, treinamento prático. E eles falaram, olha, nós queremos montar um sistema de produção aqui para replicar o que a gente ensina em sala de aula. Então, o Aristeu olhou para eles e falou assim, não tem dinheiro. Eles falaram, tá bom. Eles saíram catando ferro velho na escola para comprar adubo, para começar a adubar a primeira área de pasto, em 1970. Jogar adubo em pasto, no Brasil não adubava nem milho, né? Milho era plantar na espingarda, né? Cartucheira, 20 mil plantas amarelas por hectare do negócio. Pesão, né? De 4 metros de altura. Você imagina o que não foi isso. Mas ali começou num objetivo prioritário, que é da universidade, de treinar e formar e treinar recursos humanos. Por isso surgiu o sistema de produção de bovino de leite e corte, inicialmente com leite, principalmente, mas já tinha gado de corte lá na escola. Ali começou esse trabalho e mais para frente, o professor Moacir de novo, que é o provocador do negócio, né? Até que treinar os alunos lá, fazer estágio. Não podia. Aí eles foram conversar com o professor Aristeu de novo. Falei, mas vocês vão querer pôr aluno lá? Não, tem que pôr. O doutor Aristeu falou, tá bom. Ele bancou sempre. Aí começou o CPZ, em 77, né? Com o objetivo de treinar o pessoal.
E quando eu voltei em 96 do doutorado, eu reassumi a fazenda, tá certo? O CPZ, o sistema de produção, e desde então a gente vem trabalhando. E aí o que juntou fui eu com o Penati, né? O Penati foi a primeira turma que eu dei aula, e desde então nós dois lá tocando o sistema de produção. Aí o Moacir de novo, nesse período que eu ainda estava fora, ele falou, tem que fazer mais um negócio agora, né? Um centro de treinamento em recursos humanos, para treinar técnicos, né? Principalmente, e produtores. E aí eles foram atrás, Torvidal foi atrás, se reuniu, Nestlé, Parmalat tinha chegado no Brasil, a Paulista, o laticínio era grande, ainda existia o laticínio paulista, leite paulista, né? A marca paulista, Tetra Pak, Nestlé, Parmalat, Paulista e Tetra Pak. Talvez tenha mais uma que eu não estou. Na placa do CT está lá. E com o recurso dessas empresas, foi construído ali a sala de aula, o escritório, o alojamento masculino, o alojamento feminino e todo aquele estábulo ali com ordenha que antes ficavam lá embaixo, perto, dentro da área da zootecnia, veio lá para cima e começou assim o Centro de Treinamento em Recursos Humanos. E aí nós fomos criando os cursos de curta duração, de 3 dias, né? Manejo de pastagem, nutrição e assim por diante, até que mais um pouquinho para frente. Eu cheguei em 96, o Centro de Treinamento estava começando, nós começamos a dar cursos e até que veio o curso de especialização. E talvez a gente tenha mais de 1.200 profissionais treinados no curso de especialização. Na escola havia um gargalo muito grande, não tinham essas opções, e quando nós começamos, vinha muita gente, e muita gente com bastante tempo de experiência. E isso era muito bom, porque o pessoal já vinha com uma experiência de campo, então a troca de informações era muito intensa, né? Esses cursos, para o cara aproveitar, ele tem que ter pelo menos 3 anos aí de bagagem para ele vir ali e trazer já dúvidas e a experiência dele. E até hoje nós mantemos esse curso oferecido aqui em Piracicaba e lá em Goiânia. O sistema de produção continua, a finalidade dele é treinar alunos, formar recursos humanos, oferecer esse treinamento em sistema de produção, um ciclo completo. Uma fazenda de gado Nelore e PO, o fato de ser Nelore e PO aí é paixão, tem esse lado, mas o objetivo é treinar os alunos ali. E aí surgiu o grupo de pesquisa, o Nutribov, né? Também na área de pesquisa. Agora o Diogo assumiu o grupo do Nutribov, o Guilherme assumiu o Capim, que o Moacir criou um outro grupo, estava tudo na minha mão, com o Penat, e eu fiquei no CPZ. Então essa é mais ou menos a história ali nesse trabalho. E com o tempo, né, eu fui cada vez tendo menos atuação no leite e mais no corte, pela dificuldade em se fazer pesquisa com gado de leite, pela limitação. A Exalc tem uma área limitada, você olha lá, tem 3.600 hectares. A maior parte disso está em área de reflorestamento e vegetação nativa, do Departamento de Ciências Florestais. Os 1.000 hectares do campus aqui em Piracicaba é dividido entre diversos departamentos, construções, o prédio central, toda essa parte, recortada pelo Rio Piracicaba, pelo Piracicamirim, um monte de área de reserva. Então, o que cabe ao setor de bovinos que eu administro é praticamente líquido 94 hectares. São 54 hectares de pasto do gado de corte, 24 hectares de área para conservação de forragem, que a gente plantava milho, agora está fazendo silagem de capim para o gado de corte, antes era para o gado de leite. Tem 15 hectares de pasto do gado de leite, que nós terminamos o rebanho ali de leite temporariamente, vamos ver como é que isso vai ficar daqui para frente. Mas essa é a área que a gente trabalha com bovinos ali dentro, treinando os nossos alunos. Tem uma estrutura boa de pesquisa de gado de corte em confinamento, instalação de 60 baias, comporta 400 animais. O professor Alexandre tem uma outra instalação que vai para quase 100 animais. Hoje o Diogo está trabalhando junto com todo mundo ali fazendo experimenta. Tem 500 e poucos boi hoje lá em pesquisa ali nos experimentos. Então, essa é a trajetória, né? No processo, e eu fui indo para o corte. E hoje leite, o meu negócio é tomar leite, mas sempre gostei de vaca de leite, mas é um negócio interessante. A partir do momento em que eu fui me afastando do dia a dia, da rotina e do mundo do leite, você vai sentindo uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida, que é, você vai sentindo que você está ficando fora do negócio, e
E até mesmo para dar uma aula de graduação, você não fica confortável, porque você não está no dia a dia mais. Você foi se afastando. Então, é fundamental que o docente não só tenha um conhecimento teórico fundamentado, mas que ele esteja convivendo no dia a dia da atividade, com produtores, com indústria e tudo mais. Porque eu senti isso, e eu falei, eu estou dando aula de graduação de gado de leite, e se me perguntarem de certas coisas aqui, eu não vou saber falar mais, porque eu não estou no dia a dia. No dia a dia. Né? No lugar de corte, não, eu estou no dia a dia direto. E dentro do que a universidade permite, legalmente, eu tenho uma atividade de consultoria, de treinamento de técnicos em empresas, que é o que eu mais faço. Né? Então, viajo bastante. Uma semana por mês eu estou rodando Mato Grosso, Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, onde eu mais rodo nisso daí. E estou tendo a oportunidade, e o professor Vidal sempre falava, acho que no meu tempo eu não vou ver uma pecuária de leite desenvolvida no Brasil. Né? Ele falava isso. E o que eu estou vendo é que eu estou vendo no meu tempo uma mudança brutal na pecuária de corte. O leite eu não acompanho mais, sinceramente. Mas o gado de corte está mudando numa velocidade hoje como eu nunca vi. Né? E está evoluindo. Tem muito para fazer, mas o pessoal que está se profissionalizando está cada vez mais eficiente no processo. E os números mostram essa evolução da pecuária de corte cada vez mais para a gente. Né? Isso é muito prazeroso e desafiador. Professor, quando você quando criou o CPZ ali em 77, foi o professor Vidal e o Moacir? Como que foi a criação? O Moacir foi orientado do professor Vidal? Como é que foi esse início aí? Não foi orientado do professor Vidal. O professor Vidal ele é mais velho, era mais velho que o professor Moacir, foi contratado antes, nos anos 60. Né? O professor Liceu foi buscar ele lá em Iperó, na fazenda Iperó, fazenda do governo ali no município de Iperó, tem o morro de Iperó ali e tal. Trouxe ele para Exalc. O Moacir, o professor Aristeu, mandou ele para os Estados Unidos fazer o mestrado dele lá, sem ele ser professor. Ele voltou e daí foi contratado. Aí os dois ficaram muito amigos, né? Tá certo? E o Moacir conta as histórias, né? O professor não podia dar cavalo na escola. E ele falou, não, eu vou dar cavalo. Né? Faz o Moacir. Aí o Dr. Vidal olhou e falou, acho que eu vou dar cavalo também, né? Porque o Dr. Vidal era criado na fazenda de leite em Minas Gerais e tudo, né? Aí os dois saíram todo final de tarde a dar cavalo. E aí foi consolidando uma amizade, uma parceria que deu muito certo no departamento. E o CPZ foi criado de uma ideia do professor Moacir, né, no processo. Era assim, o Moacir dava ideia, punha o fogo, mas quem mantinha a fogueira acesa lá no dia a dia era o professor Vidal, né? E foi decisivo o CPZ, as pessoas que vieram no começo ali, né, a origem do negócio, com o Burg, o Harold e o Manfred. Né? Manfred na Boviplan hoje, o Burg na Burg Consultoria. O Harold aposentou, estava como consultor. Né? Então era o Burg, Manfred e Fenemé. Né? O período do Harold era Fenemé. E esses três caras foram decisivos, porque se eles não tivessem aguentado o rojão, a ideia teria morrido, né? Então foi decisivo isso daí para várias gerações de alunos que tiveram a oportunidade de receber o treinamento. E depois isso foi passado para mim e para o Marco Penati. E a gente leva isso muito a sério, porque nós tivemos essa oportunidade, queremos garantir isso enquanto a gente estiver ali. E agora nós fomos muito felizes, o departamento, nas contratações que fizemos agora na leva que veio. A USP ficou muito tempo sem contratar, as questões financeiras das universidades paulistas, né, quando aconteceu. E quando saíram as vagas, vieram 45 vagas para a Exalc, 3 para o departamento. Nós contratamos um professor para avicultura, um jovem promissor, um professor exalquiano, treinado ali pelo Moacir e pelo Sila, o Guilherme Conjo, estava fora do país e voltou para assumir aqui a parte de floricultura. E o Diogo Costa, que foi CPZista, o Guilherme foi do Projeto Capim, outro grupo de estágio que o Moacir criou e depois ele passou para mim quando aposentou. Ele foi passando para mim, só não passou o sítio dele ainda, mas os grupos de estágio ele foi passando para mim. Mas para mim e para o Penati, né? E agora, e o Diogo Costa,
que foi formado na escola, foi CPZista, fez mestrado comigo, foi para a Austrália, fez doutorado com o Dennis Pop, voltou para o Brasil, fez pós-doutorado comigo, foi coordenar um curso de agronomia lá em São João, foi para os Estados Unidos, ficou um ano lá de gerente do Centro de Pesquisa em Guidecourt, na Kansas State University, voltou para a Austrália, se tornou pesquisador lá na Central Queensland, e quando abriu a vaga, ele falou, se for para Exalc eu vou, e veio para cá, nós ficamos muito felizes, um cara de uma formação excelente, que tem esse apego a esse trabalho que foi feito ali, foi estagiário, e que é a garantia da continuidade ali desse trabalho no sistema de produção e tal. Passei para ele no Nutribov, o grupo de pesquisa, né? Falei, por enquanto eu fico na fazenda do CPZ, você vai... Se quebrou o vagão, se não tá indo água na baia do confinamento, você vai correr atrás, né? Mas de vez em quando tem esses alunos nossos assim lá. Ô, professor, aconteceu isso. O Pedro é meu orientado, tá aí. E a gente tá lá numa linha de pesquisa. E agora vem um período muito promissor. Eu digo para a Exalc, principalmente, a gente foi assistindo isso. Antigamente, a FAPESP pegava um projeto regular de auxílio. Depois ela começou a dar prioridade para temáticos, né? E agora vem sendo criados centros de pesquisa, diversos centros de pesquisa com apoio da FAPESP. E agora está na fase final de avaliação junto à FAPESP. A gente acredita muito na aprovação. É uma modalidade, é um centro de produção aplicada numa modalidade empresa FAPESP. Se a empresa falar eu ponho 10, a FAPESP cobre os 10 e dobra isso, né? E agora vem um projeto grande com o frigorífico Minerva, projeto para 5 anos, de 100 milhões de reais, coordenado pelo professor Sérgio Dezen, da Economia. Ele é o coordenador do projeto. E esse projeto vai ter 6 eixos. O eixo de produção animal ali, coube a mim coordenar, tem um eixo de qualidade de carne, um eixo de produtos. Qualidade de carne está com a Unicamp, com o Sérgio Flanzer, produtos com a pesquisadora da Embrapa, tem uma linha de biocombustíveis com o Francides das Ciências Florestais, da Exalc, uma linha de saúde humana com o professor da Unesp. O nome dele, ele quer que chame ele falou, e eu guardei, né? O apelido dele é Tietê, é conhecido por Tietê. E o Dalben, na parte de tecnologia de informação, inteligência artificial, tem essa área também. Então é um projeto muito amplo, promissor, e nós estamos já com uma equipe montada na minha área ali. Então, vários docentes, nós temos aí a moçada, né? Pois a moçada no negócio de velho só tem eu ali. Então tá lá o João Daniel da UEM, o Daniel Polizel da Unesp, o Rodrigo Goulart e o Vinícius lá de Pirassununga, né? Diretamente nisso daí, com vários pesquisadores internacionais dando suporte também, estão nesse processo, e mais gente, o Luiz Coutinho na parte molecular ali, e nós vamos trazendo os outros docentes do departamento, o Guilherme Conjo e o Diogo estão ali. Eu sou o coordenador, mas quem trabalha são os dois ali, né? Tá certo? Já tá nova, né? Tá no gás ali. Eles é que correm atrás daquela papelada toda e tal. Eu sou uma geração pré-computador e eu tenho uma dificuldade danada, né? A lei de Murphy. Se eu abrir um negócio no computador, se tiver que dar uma zebra, vai dar. Dá na tua mão. Então eu não tenho aquela facilidade no mundo digital, né? E eles têm. Mas eles estão fazendo um belo trabalho aí. Nós temos já uma proposta de trabalho. Obviamente que a gente teve uma reunião agora, conversando com a equipe do Minerva, né? E o que eu acho que é uma coisa importante que nós vamos evoluir no Brasil, e que eu vi muito nos Estados Unidos, não quando eu fui fazer doutorado, quando eu era um jovem, sem essa visão no processo, mas quando eu voltei agora em 2017, para o pós-doutorado, e eu fui por causa dos coprodutos etanol de milho. A gente estava começando a estudar, a trabalhar aqui no Brasil com esses produtos. Nós começamos com o produto da FS Bioenergia, da SJC São João Cargill, hoje a Cargill assumiu, e fizemos o primeiro experimento. Daí veio a FS, ela estava
sendo instalada, nós demos um treinamento para 2 profissionais da FS antes dela entrar em produção. Quando entrou, nós já começamos a fazer experimento. Eu falei, eu tenho que estudar, mas isso aqui fui para os Estados Unidos, ficar no Nebraska. E aí eu pude ver coisas como docente que eu não vi na primeira vez, quando eu fui fazer pós-doc lá, fazer doutorado, PhD. Mas a maneira como a universidade interage com a sociedade, com o meio produtor no processo. Quando o governo americano, lá, mais de 100 anos atrás, criou as universidades em cada estado, e como elas são mantidas pelo Estado, elas têm que resolver os problemas prioritariamente do Estado. Né? Então, o cara do Nebraska não vai fazer pesquisa que não se aplica no Nebraska, que é um negócio que tem que saber lá na Flórida, por exemplo. Um exemplo. É lógico que o conhecimento é universal, um monte de coisa que é feito lá serve para o mundo inteiro, tudo certo. Mas o americano, ele tem uma visão que o brasileiro não tem. Para ele separa Washington e a política que ele não gosta, né, da coisa pública. A biblioteca da cidade é dele, a universidade é dele. Não importa se ele gosta do governador, não gosta do político, não sei, isso é dele, né? É da sociedade. E a hora que esse cara ficar rico, ele se sente na obrigação de, através de filantropia, ajudar a universidade, ajudar a biblioteca da cidade e fazer essas coisas. Nós não temos essa cultura. E essa cultura foi que deu origem à Exalc, com Luiz Vicente Souza Queiroz doando, né, a área da fazenda dele e começando ali a construção da Exalc. Ela nasceu desse pensamento. Você não teria Exalc. E acho que a segunda grande, vamos dizer assim, atitude nesse sentido foi do Alexandre von Pselwitz com a Fazenda Figueira, lá em Londrina, que ele doou uma fazenda experimental para a FEALC. Tá certo? Para a Exalc, mas via FEALC, porque senão não conseguiria gerir uma fazenda no sistema público naquele tamanho. Então, na FEALC você consegue, mas são coisas dessa natureza que são normais na cultura americana. Mas esse cara que faz isso, esse pecuarista que está ali faz isso, que constrói um prédio para o departamento lá e põe a placa lá, o nome dele, tá certo? Ele cobra da universidade. Então, se o pecuarista de corte do Nebraska sentir que o departamento está desviando do seu caminho, não está respondendo as dúvidas e as dores dele, ele vai falar, opa, para aí, meu. Entendeu? Assim não. Ele vai no governador, ele vai atuar, vai chegar na universidade e falar, pera aí, moça. Ele põe dinheiro. E eu via claramente isso quando o Galen Erickson, que era o líder ali do grupo de nutrição, né, foram todos ali treinados pelo Terry Clofferstein, que era o professor emérito lá. E até o último dia que ele esteve na universidade, ele estava lá no dia do Ruminant Discussion Group, com os alunos apresentando, ele assistindo paper, discutindo com os alunos. Impressionante, né? E o Galen era o responsável. As universidades americanas, elas vão ter lá, se entrar, tem lá sempre... Antigamente os artigos eram publicados no relatório da universidade, não tinha... Dairy Science era pouco ainda, lá atrás, era no Science, né? E eles mantêm isso. Então, o Nebraska tem o Nebraska Beef Cattle Report. Todo ano eles soltam. Se você entrar no site lá da universidade, você vai pegar lá e o que tem? É uma publicação onde eles põem um resumo expandido de todos os trabalhos do Animal Science, na área de cria, recria, terminação, qualidade de carne, essas coisas. E você vai ver ali. E o Erickson falava, isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu faço, porque é a nossa prestação de conta para a sociedade, com os produtores. Aí ele fazia um simpósio, vinham os nutricionistas de confinamento, os gerentes e tal, e alunos de pós-graduação, apresentavam vários desses trabalhos. Aí ele se reunia no dia seguinte o dia inteiro com a equipe dele de pós-graduação e dos outros professores de nutrição ali, principalmente, com os donos de confinamento do Nebraska. E ali ele mostrava o que eles tinham feito. Então, nós fizemos isso, tá aqui. Experimento por experimento. Os resultados e discutir com os caras. Então, é um relacionamento maduro que nós não temos ainda. Mesmo a gente aqui na Exalc, com o centro de treinamento, nós temos um relacionamento intenso, histórico, com o técnico, não com o pecuarista. A grande maioria das pessoas que vêm são técnicos, vêm alguns pecuaristas, mas não existe um relacionamento profundo
da universidade com os pecuaristas. Não existe uma cobrança e não existe uma doação, né? Vamos dizer, e nenhuma prestação de contas nossa efetiva. O que está doendo, né? O que nós temos que... E nesse projeto agora, nesse centro, nós tivemos reunião ontem com conselheiros e equipe do Minerva. Uma coisa está bem clara. Eles têm questionamentos, eles têm dúvidas, eles têm coisas que precisam ser resolvidas, respondidas, e nós vamos tentar, com pesquisa, responder isso daí. E eu acho que esse é um começo de um relacionamento entre o mundo privado, o produtor, a indústria e a universidade, que a gente precisa amadurecer e passar a ter cada vez mais esse tipo de relacionamento e conversar mais. Acontece, quando o indivíduo não tem esse relacionamento e uma visão do processo, ele sai fazendo pesquisa da cabeça dele, do que ele quer pesquisar. Né? E se ele consegue dinheiro público, ele vai fazer. Não estou falando que não é importante, é fundamental ter dinheiro público, por isso garante uma liberdade de pesquisa para o pesquisador. Nem tudo que é importante vai ser financiado pela iniciativa privada. Exemplo, a linha de pesquisa nossa com processamento de milho não é financiado por empresas, de modo geral. Então, dependeu exclusivamente da FAPESP. Se eu não tivesse recurso, dificilmente teria trabalhado na área de processamento de grãos com recurso da iniciativa privada. Então, você precisa disso, e o pesquisador jovem que não é conhecido ainda, não tem contato na empresa, precisa desse fomento público. Mas evoluir para essa maturidade de ir lá no campo, e o campo vir até a gente, e falar, eu preciso dessa informação, eu vou ajudar, mas eu preciso dessa informação, e você tem que prestar conta para mim do que nós vamos colocar, e está tudo certo. Acho que a gente pode evoluir bastante nisso, e esse modelo de centro de pesquisa agora está sendo criado na escola, junto com o Minerva, vai permitir que a gente pratique isso mais e avance nesse sentido. Bacana saber dessa iniciativa. E assim, muito em concordância com você falou, professor, eu acredito que a gente passou também lá em Lavras por um grupo de estudo muito prático. Isso aí eu acho que agregou, deu uma visão global para a gente da pecuária, né, William? E um dos pontos também que eu acho que a qualidade da pesquisa, tanto a sua pesquisa que você realiza aqui e que a gente tinha lá com o professor Marcos e outros professores também, que dão consultoria, a qualidade da pergunta é outra, né? A gente via essa... E até como técnico hoje, a gente está no campo, como a gente tem esse background aí da pesquisa, a gente fala, pô, aqui daria para fazer uma pesquisa legal. Até ultimamente a gente fez uma publicação, mesmo que foi uma pesquisa na área de avaliação de processamento de silagem de milho, que veio de uma coisa prática que nós criamos um método e aí validamos, e é algo que está sendo aplicado. Até para o pesquisador ver a pesquisa dele sendo usada na ponta, eu acho que é um negócio assim intangível, né? Parece que você cumpriu esse ciclo. E é bacana a gente ver que vocês conseguiram agregar essas pessoas e a FAPESP também, juntamente aí com a indústria. Eu acho que isso é essencial para surgir perguntas boas e relevantes, né? E que agreguem com tudo. E, professor, aproveitar a sua especialidade, né? Eu acho que vamos entrar na parte de pesquisa, que eu acho que aqui tem muita coisa para o senhor contribuir, principalmente nessa parte aí dos coprodutos, né? Que a gente tem visto aí cada vez mais crescendo essa indústria de coprodutos de milho no Brasil. A gente tem uma diferenciação aí para o produto que vai para a pecuária de corte e outros que vão mais direcionado para a pecuária de leite. Mas quando que começou isso aqui no Brasil ser usado, as primeiras plantas, e como que vem, né, esse desenvolvimento mais focado em gado de corte que você atua, como é que está sendo o uso desse tipo de produto e quais as variações que a gente tem aí de composição, e de composição tanto nutricional como do fracionamento das partes aí do milho que está entrando na jogada. Até um pouco antes disso daí, Gustavo, o professor comentou que quando começou lá, né, depois de formado ali, já atuar no campo, eu acho que os confinamentos começaram aqui em São Paulo, você falou que o pessoal usando bagaço hidrolisado, enfim, cana e por aí vai, numa relação até 60-40, forragem, concentrado. Como que se deu a evolução para ir incrementando mais concentrado, menos forragem nas dietas? Como é que foi esse movimento? Que eu acredito que às vezes começou com produto de fato, né, milho, soja, e depois talvez teve uma transição para os
coproduto, subproduto e por aí vai. Eu sei que é uma pergunta bem generalizada, longa, assim, mas... Isso eu acredito, assim, não veio ditado pelo nutricionista, pelo confinamento, mas pela agricultura brasileira, né? Essa mudança de chave no agronegócio brasileiro começou nos anos 90. Ali, se você olhar, pega o dado da Conab de produção de grãos no Brasil, é a hora que o Brasil começa a profissionalizar a produção agrícola, entra a China, e a demanda chinesa começa, né, o crescimento chinês. Quando eu fui para os Estados Unidos em dezembro de 91, você tem uma ideia, começar meu doutorado, a China tinha o mesmo PIB do Brasil, certo? Era pobre, e as histórias que os amigos nossos chineses contavam era complicado, né? E ela começa o processo dela de crescimento, de industrialização e tudo mais. E obviamente que isso começou a abrir espaço não só para nós, mas para a própria agricultura americana, né, na soja e tudo mais. Então a gente começa a ver um crescimento da agricultura e aí começa a aumentar a oferta de grãos e de coprodutos no processo. E a pecuária brasileira, ela começa a ir para a terminação mais intensiva em confinamento, movida pela dor. É a dor que move ali. O confinamento não começou no Brasil como nos Estados Unidos, já num certo tamanho e profissionalismo, assim, com uma atividade meio que exclusiva, não. Mas como uma atividade dentro de uma fazenda de corte que precisava tirar o boi da seca, né? Para engordar. Então, ele começa muito desse jeito na fazenda e depois ele vai saindo fora disso. Nas usinas, saindo fora disso. É uma unidade ali, não necessariamente com fazenda de gado de corte em volta dela. Mas a mudança vem à medida que você tem grão disponível, competitivo, para entrar na dieta. Você não vai entrar para a dieta de alto concentrado quando você não tem. E quando ele é caro. Tem que ter a oferta disso daí, a competitividade. E aí o brasileiro foi aprendendo. Ele foi para os Estados Unidos e aprendeu com os americanos, né? Os brasileiros começaram a ir para lá, visitar e ver uma condição. E a coisa aqui crescendo, nós fomos mudando cada vez mais para essas dietas com maior densidade energética. Mas existe, curioso, o primeiro projeto que eu mandei para a FAPESP, eu voltei dos Estados Unidos, de gado de corte, né? Nós mandamos um projeto de gado de leite, com milho floculado, tá, logo que eu cheguei, através do Celso, da Nutron. Ele atendia lá Total, lá em Três Corações, eles tinham um floculador lá, né? E ele viabilizou que a gente conseguisse material, comprasse lá para fazer experimento com vaca de leite, depois veio com gado de corte. Mas o primeiro projeto que eu mandei para a FAPESP de gado de corte era um experimento com nível alto de concentrado, onde nós queríamos testar a fonte proteica, né? Eu tinha trabalhado bastante com proteína em vaca de leite e tal, mas testar ureia versus farelo de soja em dieta de terminação, mostrar que não precisava tanta proteína verdadeira que já tinha no negócio e tal. Mas foi curioso, porque o assessor provavelmente nem leu, só olhou no começo e a resposta foi o seguinte: nada científica, para falar a verdade, mas naquela época havia uma discussão, Nelore não pode comer dieta com alto teor de concentrado, Nelore é bicho de pasto, aquela conversa. Bom, bastava você ir numa exposição de gado Nelore e PO lá, que você via que os bichos estavam comendo ração antes de sair da barriga da mãe já, né? Mas o parecer foi taxativo, né? Todo mundo sabe que Nelore não come essa dieta e todo mundo sabe que farelo de soja é melhor que ureia. O trabalho não tem o menor sentido, né? Esse foi o parecer que eu recebi, né? Então tinha também uma questão, tinha essas coisas e elas, mesmo no meio científico, elas foram sendo quebradas. A disponibilidade foi aparecendo, a iniciativa privada foi na frente, o confinamento foi crescendo em cima de informação americana. Nós não tínhamos informações abundantes no Brasil, muito menos com dietas com alto nível de concentrado. Nós crescemos inicialmente no confinamento, olhando os americanos, vendo literatura americana e nos baseando naquilo. Depois começaram a vir trabalhos de confinamento nas condições brasileiras, com o zebuíno, nesse processo. Então é a agricultura que foi puxando cada vez mais.
E quanto mais ela pega a área da pecuária, ela vem pegando 1 milhão de hectares por ano nos últimos 30 anos, melhor essa pecuária fica. É assim que a coisa está. E vem na mesma tendência, tá né? A agricultura puxando. Ela é 1 milhão de hectares por ano a menos, né? Uhum. E é isso que não é colocado na mídia. A mídia passa a ideia que a pecuária brasileira cresce e produz mais carne porque está destruindo a floresta amazônica. Né? Essa é uma informação falsa, infelizmente, de pessoas que, ao invés de fazer jornalismo, fazem ativismo contra o agro, porque não vão ver números, não pesquisam, não estudam, e passam essa imagem para o indivíduo urbano que acredita. Né? Ele acredita nisso. Não estou falando que não tem desmatamento, que não tem desmatamento ilegal. A do INPE mostra lá, os números estão lá. Mas isso não vem puxado por essa pecuária moderna que cada dia produz mais e menos área. Né? Vem de exploração imobiliária, vem de madeira e vem de alguns produtores de pecuária cometendo crime, como tem gente cometendo crime em vários setores. Tem que ser punido, está tudo certo. Mas a verdade é que a área de pasto caiu 1 milhão de hectares por ano na média nos últimos 30 anos e nós saímos de uma produção de carne e crescemos absurdamente, nos profissionalizamos no segmento e na indústria tremendamente, o país é o maior exportador e se tem um segmento que o Brasil é grande, é forte e as indústrias são brasileiras, é a indústria da carne, né? Ali nós temos indústria brasileira. Você vai na agricultura, a indústria, os trades, as grandes empresas de soja, você pega Cargill, Bunge e assim por diante, Dreyfus, não é brasileiro. Na carne, não. Minerva, JBS, Marfrig, gigantes do negócio são brasileiras. Tá certo? E o Brasil vai continuar sendo cada vez mais o maior fornecedor. A gente tem participado aí de reuniões, os analistas mostrando, é o hemisfério norte cada vez mais consumidor e o hemisfério sul o grande fornecedor. Na América do Sul é o fornecedor que vai suprir isso aí. Tá? Mas, então, no confinamento, eu diria que foi uma evolução atrelada a essa evolução da agricultura disponibilizando esses produtos. A questão dos coprodutos etanol de milho, que você colocou, havia já produção de coproduto de etanol de milho em unidades pequenas no Brasil, mas o marco mesmo começou com a AFS Bioenergia, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, quando eles chegaram e começaram a construir a planta, e é uma planta muito grande. Eles são o segundo do etanol de milho. Depois veio Impasa, que é hoje a maior produtora de etanol da América Latina, maior do que a Raízen. Lembrando que a Raízen tem a cana, metade da área, 51% é ciência, 51, 49% é etanol e açúcar, né? Se você puser tudo em etanol, vai produzir mais. Mas nós estamos aí desde 2015, com a área colhida de cana estacionada em 8 milhões e meio de hectares. E o pessoal fala tanta bobagem, muitas vezes, que quando começou o etanol de milho para valer nos Estados Unidos, nesses anos 2000 lá, que o George Bush lá veio com a proposta de fazer etanol de milho pra caramba, não faltou gente falando que ia faltar comida no mundo, a Europa falando de energia de biomassa, os caras falando vai acabar a comida, o mundo vai morrer de fome e tudo mais. Eu estava assistindo um programa, um professor, um pesquisador na televisão, fala, veja só o Brasil, virando um mar de cana, vai virar só cana, só tem cana. O Brasil tem 851 milhões de hectares. Colhe 8 milhões e meio de hectares de cana, 1% do território nacional. É uma merreca. É até vergonhoso você falar disso daí. Né? Mas a pessoa vai lá na televisão e fala, olha São Paulo só tem cana. Até pode parecer para quem atravessa algumas estradas, mas São Paulo tem 25 milhões de hectares, tem 4,5 de cana. A 5 milhões de hectares de cana, né? Tá certo? Então o pessoal fala muita coisa. Né? Esse é o problema. E quando jornalistas falam bobagem porque não fazem jornalismo, aí é complicado. E passam uma mensagem distorcida. Mas o pessoal, o etanol de cana de milho começa mesmo de volume com a AFS, daí vem Impasa e outras empresas. E esse etanol de milho vai crescendo, enquanto o etanol de cana está estagnado e diminuindo, direcionando para açúcar. Ficou favorável ao açúcar, foi aumentando açúcar. Ninguém ouviu falar de falta de etanol, porque o milho foi cobrindo e já fechou 20%, talvez fique em 25% a 30%.
esse ano aqui do etanol brasileiro já seja coberto por milho. Não faltou milho no país, porque criou-se um mercado e o produtor brasileiro falou, tá bom, vou plantar mais milho, nós estamos numa segunda super safra de milho de 130 e poucos milhões de toneladas de previsão agora em cima da passada. E é muito melhor para o país. Quando fala, mas vai diminuir a exportação. Eu não estou preocupado em exportar milho, eu quero exportar carne, etanol, produto de valor agregado. Quanto mais esse milho ficar aqui dentro e virar carne ou etanol, é melhor para nós, né? E eu estava conversando com o Thiago do CPEA um tempo atrás aí, e aí fizemos essa pergunta para ele falou assim, William, a gente, obviamente o maior faturamento, tanto faturamento quanto volume, né, em toneladas exportadas é da soja. A gente exporta aí a soja, sei lá, $300 a tonelada. Quando a gente exporta uma tonelada de carne, estamos falando de $5.000 a tonelada. E o faturamento da carne, em dinheiro, né, ele já está subindo para encostar na soja. O que é muito interessante isso, né? E é impressionante a habilidade da indústria brasileira, a capacidade que ela desenvolveu de atingir mercados, né? Isso é assim, como o Brasil produz a carne mais barata do mundo, dos países produtores, né? Mais barata que a carne do Paraguai, né? $56, $54, 130, 120 dos Estados Unidos, 120, 130 na Irlanda, Argentina mais $80, arroba, né? O Brasil entrega carne para mais de 160, 180 países. E para você ter uma logística disso, cada país de um jeito. Então os caras ficaram bons pra caramba, tá certo? Fechou Estados Unidos, o Brasil abriu o México, que nunca vendeu, e pôs carne a rodo no México, virou o segundo comprador de hora. E não é fácil você chegar ali e atender um mercado novo no negócio. Então os caras ficaram bons, profissional, com uma habilidade muito grande de se adaptar à rota, essas coisas. Nós estávamos lá conversando, teve uma reunião, uma convenção agora do Minerva Day, a gente estava lá acompanhando a palestra do Alexandre Mendonça de Barros, de diretores do Minerva, sobre todas essas questões, eles mostrando claramente isso daí, e o Brasil se preparando cada vez mais para um crescimento da exportação de carne. É inevitável, não tem como. A China parou, chegou perto dos 8 milhões de toneladas, 7, parou e o consumo subindo, e ela está chegando em consumo americano, perto de 12 milhões de toneladas, com uma produção que não chega a 8. E não consegue crescer muito nisso daí. Não sei se um dia vai conseguir. Ela tem número de animal, ela faz 52 milhões de bezerros, mas tem uma produção de carne menor que a do Brasil. Se amanhã ela vai conseguir profissionalizar essa pecuária de corte, mesmo assim vai ser difícil, nunca vai atingir a demanda crescente que ela vem tendo. Os americanos em queda não conseguem repor rebanho, a Europa em queda histórica, sempre cada vez menos, né? E o Brasil vai crescendo e botando, é assim. E cada salto de ano que o Brasil põe, o que ele põe de carne a mais na exportação é assustador, é impressionante, né? Mas nós estamos vendo esse processo, eu estou tendo a felicidade de poder ver essa modernização cada vez mais dessa pecuária de corte, cada vez mais integrada com a agricultura. E os coprodutos de etanol de milho estão chegando e crescendo numa velocidade muito grande. A gente não está vendo, e eu não vejo estudo falando, vai crescer na cana, ela está parada. Tem uma série de dificuldades, né? A cana-de-açúcar trabalha 6 meses, para 6 meses, tem que ter uma área agrícola grande em volta. O etanol de milho muitas vezes é mais barato, mais competitivo nesse ponto. Se tiver dinheiro, em 8 meses levanta a indústria e sai produzindo etanol, em todo esse processo. E tem um coproduto de valor agregado muito maior do que a cana tem, porque tem DDGS, tem o óleo de milho, né? O DDGS, vamos lá, é um dos coprodutos, né? Tem esses coprodutos com potencial para nutrição animal, além do óleo e o produto etanol lá na linha de frente. Então nós estamos vendo um crescimento muito grande. Esses coprodutos já se tornaram a principal fonte de proteína nos confinamentos brasileiros. O pessoal está aprendendo a trabalhar, saber discernir quando ele é usado, quando deve ser usado só como fonte de proteína ou quando deve ser usado como proteína e energia, como é que eu uso. A gente já tem dados no Brasil, nas nossas condições, e é uma das principais linhas de pesquisa nossa aqui. Essas pesquisas têm sido bancadas
principalmente, quase que exclusivamente, eu diria que de um orçamento aí de 6 milhões e 200 mil, 200 mil reais vem de FAPESP, 6 milhões da indústria, tá? Desde 2018 para cá, colocando aqui para gente São João Cargill, FS Bioenergia, Impasa, agora São Martinho, nos trabalhos que nós fizemos, foi bancado pela indústria. Bolsa de aluno foi CAPES, CNPq, FAPESP e um pouquinho da FAPESP em algumas análises. Então, a iniciativa privada investindo, bancando esses projetos, a gente vem crescendo muito na adoção e uma normatização também do processo, porque no Brasil, tudo que sai da indústria de etanol de milho, o cara chama de DDG, né? Virou DDG, é o termo usado hoje, né? Para qualquer coisa que sai lá de dentro, fora o etanol, o cara fala, estou usando DDG. Né? Isso começa a criar distorções aí. O nutricionista tem que saber exatamente qual é o produto que ele está trabalhando, tá? Porque DDG é um deles. Então, e como o Brasil já vem exportando, a Impasa já está exportando um volume razoável de DDGS, você tem a questão legal e de registro no Ministério, de produtos e tudo mais. Então a UNE, União Nacional do Etanol de Milho, através do seu diretor Nolasco, que congrega mais de 95% do etanol de milho do Brasil, nos convidou para contribuir tecnicamente numa discussão sobre a nomenclatura dos produtos, certo? Porque nós temos aí 8, 9, 10 coprodutos que saem da indústria de etanol de milho conforme a tecnologia adotada. E a proposta que eu levei, e foi inicialmente aceita, e está em consulta pública no Ministério, tem algumas discussões ainda em andamento, não vamos inventar a roda. Já tem um país que é o maior produtor do mundo e que sozinho exporta 11 milhões de toneladas de DDGS, que são os Estados Unidos, né? São os americanos. Você vai querer inventar uma nomenclatura para criar confusão no negócio? Está lá a AFCO americana, tem a nomenclatura lá que ela trabalha, que foi adotada pelas indústrias pelas destilarias de etanol de milho nos Estados Unidos. Eu falei, segue essa nomenclatura. Nós usamos a tecnologia que eles usam, fazemos os produtos que eles fazem, temos um milho diferente, mas isso não muda o processo, o produto, falar que muda muita coisa. E o pessoal falou, acho que faz sentido. E isso aí foi encaminhado para o Ministério com os diversos coprodutos. Então, assim, para falar resumido, sai da indústria de etanol de milho no processo convencional, DDG, primeiro, WDG, seu CK, DDG. WDGS, ou seja, adição dos solúveis condensados, o xarope no WDG, seu CK, DDGS. Aí já são 4. Tem o etanol aqui como produto. Você tem números para a gente fracionar, até para a turma pegar bem do DDG e do DDGS? Números em que sentido? Números em teor de proteína, FDN, bromatológicos. Tá. É assim, vamos lá. Resumindo, é assim, no convencional, a indústria pega o milho, moe, é um processo chamado a seco, porque esse milho é moído, seco, moinhos potentes, né? Moe. Só que não adianta jogar esse milho moído para levedura. Vai sair amido para valer lá fora, ele vai fazer pouco etanol. A indústria não quer fazer só 400 litros de etanol por tonelada de milho, ela quer ir para 430, 450. Então ela vai pré-digerir esse amido, põe para cozinhar, põe alfa-amilase, amiloglucosidase lá para quebrar esse amido, sacarificar esse amido, de preferência levar glicose lá para a levedura. Então quebra isso daí, vai todo esse material para fermentação. A levedura está lá. O pessoal trabalha, cada empresa tem sua tecnologia, cepa de levedura, tem as empresas que produzem levedura, Saccharomyces, tem levedura para pão, levedura para isso, para aquilo e tudo mais. Vai fermentar, você destila, sai o etanol de um lado. Ficou uma vinhaça grosseira aqui na sua mão. Essa vinhaça vai ser centrifugada. Eu estou falando resumido, né? Tem um monte de coisa no meio. Vai ser centrifugado, sai uma vinhaça fina aqui, que se você olhar é isso aqui, assim, transparente, que na indústria de cana
vai ser usado para fertirrigação e vai jogar lá no canavial, que antigamente jogava no rio e poluía, matava peixe. Hoje é um fertilizante. Sim. Vai lá e irriga. Aí no etanol de milho não tem essa área em volta, não planta milho em volta, nada disso. Ela vai pegar e vai evaporar essa vinhaça. E isso vai dar origem aos solúveis condensados. Um material que é um xarope viscoso e escuro, meio marrom assim, tá? Bom, é um outro coproduto. Certo. Mas ela ficou com esse material que foi centrifugado grosseiro. O que é isso aqui que está aqui embaixo? É o WDG, amarelinho. Secou, dá o DDG, amarelinho, bonitinho. O cara gosta daquele amarelo bonito, tá certo? Gema de ouro. Ele vai ter 32 de proteína bruta, ele vai ter, dependendo de como for, pode ter 6, 8 ou mais por cento de óleo, tá? Bom, toda vez que tiver o produto úmido, ele é mais energético, ele é melhor do que o seco. Eu perco energia quando eu seco esse material por voláteis, compostos voláteis e talvez tamanho de partícula de fibra muito pequeno, passando mais rápido, talvez. Isso vale para quando eu vou para outro tipo de coproduto no processamento úmido, que é o corn gluten feed, farelo proteinoso de milho, que o nome comercial do Brasil, se for da Cargill, é ProMil. A antiga Corn Products era a Refinazil, tem a Tereosco, o Amigold. Todo produto úmido é melhor do que o seco. Muito bem, eu tenho aqui a vinhaça que virou xarope. Esse xarope, se eu chegar numa dieta de milho e farelo de soja volumoso e puser 0, 5, 10, 15, 20 de xarope na matéria seca, o boi vai ganhar mais peso. Ele é rico em energia, muito rico em energia, carboidratos de alta digestibilidade. Ele é uma boa fonte de proteína, uma proteína mais degradável um pouco, apesar de ter bastante PNDR, um pouco mais degradável do que aquela que ficou no DDG ou WDG aqui. Então, esse é um coproduto que eu posso vender. Dificuldade, ele é perecível, ele é líquido, tudo mais. O que a indústria faz na maioria das vezes? Pega esses solúveis condensados, xarope, e joga no WDG e faz um produto melhor, de valor nutricional mais alto, com mais energia, o WDGS, grão destilado úmido com solúveis. Você seca, você tem o DDGS. E toda vez que tiver WDGS ou DDGS, ele é mais escuro, não é amarelinho, bonitinho, como o WDG ou DDG, porque tem xarope. E os caras acham muitas vezes o amarelinho que é o melhor. O melhor não é. Se pega tá na certo? cor. E tem até problema. Na China, por exemplo, o amarelo transcende a questão de só cor. Tem uma coisa cultural do amarelo, né? Para o chinês tem essas coisas. Mas, então você tem o DDG, o WDG, o DDGS, o WDGS e o xarope. Já estão 5 aqui. E dentro do que eu chamo de DDGS, eu posso ter um produto com 95 DDG, 5 de S na base seca. Como posso ter um produto com 80-20? Se eu tiver mais, fica melhor. Isso também tem uma questão de tecnologia da empresa para conseguir secar e não formar pelote no negócio. Tem todo um fator disso. Mas o pessoal trabalha e faz produtos bem feitos. Mas você vai ver um produto que é DDGS, ele não é amarelinho. Ele vai para um negócio mais amarronzado, vermelho, uma coisa assim avermelhada. O que não pode é ter queimado, tá? Preto, por causa de secagem mal feita. Muito bem, esse é um ponto, tá certo? Saiu lá, tá lá. Agora tem outras tecnologias e a FS Bioenergia, ela não faz esse processo. Ela usa a tecnologia FST, Fiber Separation Technology, da ICM americana, que faz o quê? Moe do mesmo jeito, sacarifica, põe enzima, cozinha. Só que antes de ir para a fermentação, tem um processo de separação de fibra, peneiras, que separa boa parte do pericarpo do milho. E fica uma fibra úmida separada. Imagina elas paradinhas no lugar lá. E vai o material concentrado para a fermentação. Lá, a levedura vai agir, produzir etanol, destila tal etanol. Fica uma vinhaça grosseira aqui na sua mão de novo. Só que com menos fibra, porque saiu fibra, mais proteína, mais concentrada, mais óleo. Aí ele vai pegar, centrifugar. Saiu a vinhaça fina aqui. Esse material grosseiro aqui é um WDG de alta proteína. Que se você secar, dá o High Protein Distillers Grades, o DDG de alta proteína, com 44, 48 de proteína bruta, para brigar com farelo de soja. Bem amarelo, não tem solúvel nenhum aqui. Para brigar com farelo de soja, farelo de algodão,
monogástrico, vaca de leite e tudo mais. Está aqui. Essa vinhaça vai ser evaporada e os solúveis vai ser adicionado naquela fibra úmida e produzir a fibra úmida com solúveis. E se você secar, vai ter fibra seca com solúveis. Então a FS comercializa o DDG de alta proteína, fibra úmida com solúveis, fibra seca com solúveis. Certo? Então aí você já tem mais 3. Bom, a indústria que tem a separação de fibras pode não querer trabalhar com o produto de alta proteína. Ela separa, fermenta, destila e aí ela vem e junta tudo de novo. E o nome correto para isso é DDGS mais fibra. Não porque tenha mais fibra necessariamente, mas porque parte da fibra foi separada pré-fermentação. Qual o impacto disso? A nutrição, tal, a gente não sabe. Então, mais um coproduto. Tem um outro sistema que permite separação de fibra, que é o sistema da Fluid Quip. Se você quiser fazer, dá para fazer alta proteína, as coisas. Aí começa a entrar na parte de indústria, eu não vou falar muito mais para não falar bobagem, tem que pegar o pessoal que entende da indústria em si, mostrar todas as possibilidades para você. Mas é uma gama de coprodutos. Bom, mas aí veio o seguinte, no passado, era desse jeito o DDGS integral, full fat, 12%, 10% para cima de óleo. Um dia a indústria falou, peraí, óleo é um negócio bom para eu vender. Eu posso ganhar nisso daí, vou agregar valor, vou tirar óleo desse negócio. E ela passou a tirar óleo do produto, daquela vinhaça principalmente, e cada indústria tem um ponto que ela vai para separar esse óleo livre. E aí, ao invés de entregar um produto com mais de 10, 12% de óleo, porque você tirou o amido, que é 72 do milho, 2/3, tudo multiplica por 3, a proteína por 3, a fibra por 3, o óleo por 3, os minerais por 3, o enxofre por 3, até aí tudo bem. O problema é o ácido sulfúrico, quando o cara não controla a fermentação, e ao invés de vir um produto com 0,4, é um produto com 0,8, 0,6 para cima, 1%, aí é o problema. Mas ela passou a extrair parcialmente esse óleo. E tem confusão na literatura internacional com a nomenclatura. Os pesquisadores passaram a chamar esse produto com extração parcial de óleo de D-Oil, ou Reduced Fat Distillers Grains. Mas para a AFCO, não é isso. O que é? Se não tirar óleo, o produto é Full Fat DDGS, DDGS integral. Tá? Se não tirar óleo. Você faz a extração parcial de óleo e entrega um produto com 6 a 8, mais ou menos nessa faixa, isso hoje é DDGS. Então, na nomenclatura atual, DDGS é o produto que passou por essa extração parcial de óleo. E o D-Oil, ou Reduced Fat, é um produto que ele foi para frente aí depois solvente para extrair óleo, como se faz na soja, no algodão, e ele vai ter de 3% para baixo de óleo. Quando você vai ler os trabalhos do Nebraska, todos os produtos com extração parcial estão chamados lá de D-Oil, ou Reduced Fat. Pela AFCO, D-Oil ou Reduced Fat é com solvente menos de 3% de extratetéreo. Então, isso é que a gente trabalhou e que está no Ministério, está em discussão para poder fazer registro, e o Brasil está atrás disso e fazendo, para normatizar todos esses coprodutos e para exportação, né? Para sair para exportação. Então você vê que o que você tem não é DDG, DDG é um deles, né? Você tem 9 coprodutos ali, cada um com as suas características, e o nutricionista tem que estar a par disso com o que é que ele está trabalhando. E nós temos dados com DDGS, nós temos dados com o alta proteína, nós temos trabalhos de confinamento e de metabolismo com as fibras, a fibra úmida no sistema Fluid Quip da SJC, com a fibra úmida da FS, elas são diferentes. A São João Cargill produz um produto que vai de 28 a 30 de proteína, a fibra. A FS produz uma fibra na média de 18 de proteína, tá certo? Pode variar para mais conforme o alta proteína seja comercializado ou volte por produto, às vezes não sei. Mas e nós temos dados com a fibra seca, com a fibra úmida,
da FS, com a fibra úmida da SJC, com o DDGS da Impasa, com o DDGS mais fibra da São Martinho. Nós estamos trabalhando com todos esses produtos, nós fizemos experimentos e a gente tem que entender. Isso daí, a indústria é muito dinâmica, todo dia ela vai tentando melhorar e mudar e fazendo adaptações dentro da própria planta lá, diferente uma da outra, buscando o quê? Sempre mais etanol por tonelada de milho no processo. Tá? Esse óleo de milho que ela extrai hoje vai principalmente para alimentação animal, pouca entrada, não entra quase em gado de corte pelo preço, que ela consegue monogástrico, PET e assim por diante. Tá? E só cresce. Tá? E só vem crescendo a oferta. E o mercado brasileiro é gigantesco. A gente fala de confinamento, mas tem 64 milhões, 62 milhões de vacas de corte. Num bezerro que vem subindo, e ele vai cada vez um patamar mais alto, pode ter o ciclo de baixo, ele cai, mas ele não cai de volta para aqui para baixo, né? Ele sobe. Essa cria é responsável, uma das principais responsáveis, quem banca esse bezerro barato, essa carne barata brasileira, a cria banca uma boa parte disso. É óbvio que esse bezerro vai crescer, vai ficar mais caro o preço dele ao longo dos anos. Não acredito que a gente chegue numa situação dos Estados Unidos, porque o americano não tem para onde ir. Ele não conseguiu falar assim, não tenho área para pôr mais vaca. E não dá para falar, vou adubar, paz nativo, semear, deserto, as limitações que tem. Uma alternativa é vou fazer cria confinada. Não é tão simples, é complicado. Muito complicado, eles têm experimentos no Nebraska com isso, tudo, a hora que chove, é uma complicação danada, eu acompanhei esse sistema grande aqui de cria confinada, não é simples. Então, o preço do bezerro explodiu nos Estados Unidos, né? Eles foram até onde eles podiam, então eles estão indo lá no limite de carcaça imenso do boi, 450 quilos de carcaça, né, no animal. Porque não tem bezerro, tem que pôr peso lá dentro. Não consegue começar definitivamente a reposição de fêmeas, está uma discussão grande lá. Coincidiu de Brasil, Estados Unidos e Austrália pegar a mesma fase aí de baixa no ciclo. Né? Agora, o Brasil, essa subida no preço do bezerro vai virar um estímulo para que a gente agora comece também a olhar melhor um pouco para a cria brasileira. Quando nós colhemos apenas 65 bezerros para cada 100 fêmeas e monta. O americano colhe 80, 85, né, nessa faixa. A estrutura nossa é diferente, operações maiores, em áreas que não é simples você chegar naquele número, mas tem um espaço grande para fazer até 10 milhões de bezerros a mais. Sem mexer no número de vaca. Sem mexer no número de vaca, né? Mas eu acho que o preço do bezerro vai puxar para a gente começar a olhar melhor para a vaca. No mínimo, pôr um pouco de proteína na seca, né? Para ela poder usar aquele pasto seco. Já muda demais a condição dessa vaca, desde que tenha pasto seco. Se não tiver, aí é outra coisa. Mas nós temos um espaço muito grande para não chegar na situação americana. Porque se o bezerro for ficando caro para valer, o cara vai mexer na cria. E para quem está hoje, sei lá, com 150 hectares para cada 100 vacas, par vaca bezerro, ele vai jogar um calcário, um pouco de fósforo, manejar melhor o pasto e vai vir para um. Pronto, é um mar de vaca. Nós temos espaço para crescer no pasto, sem ter que fechar a vaca em confinamento ou sistemas mais caros, de continuar produzindo com uma eficiência maior, um pouquinho de cuidado maior em manejo de pasto, em outros aspectos, sem que isso leve a gente a ter um bezerro no preço absurdo que está hoje nos Estados Unidos, né? Um garrote, um boi magro, que a gente fala 12 arroba lá, tá $40, R$40 o quilo ou mais no leilão. É um negócio estratosférico. Tá certo? Professor, assim, no horizonte curto, tá? Vamos pensar aí 5 anos, talvez, 5, 10 anos, o senhor acredita que essa pecuária de cria aí, pensando na vaca, ela tende a aumentar o número de vaca ou melhorar essa eficiência ou caminhar junto com isso? Bom, o que está acontecendo até hoje e as projeções que a gente vê, se eu pegar a projeção no Beef Report, elaborado pela Tenagro, lá, Maurício Palma Nogueira, a projeção é de crescimento de rebanho e vem crescendo. Deu agora essa baixa, se abate vaca e tal, o rebanho dá uma diminuidinha, mas já sai de novo e vai. E o que os números estão mostrando, o pessoal fala, estão matando fêmea, estão mudando o perfil da fêmea, né?
matando um monte de novilha. Como é que você mata a novilha? Tem que ter eficiência, né? Tá melhorando a eficiência reprodutiva, tudo na fazenda tá tendo novilha. Sim. Não é vaca velha que tá morrendo só matando. E um mercado crescente para essa carne de qualidade em cima de novilha. Seja novilha Nelore, seja novilha F1 Angus para carne gourmet. Mas está tendo ganho de eficiência no sistema brasileiro, ofertando cada vez mais novilha. O rebanho vai continuar crescendo, eu acredito. Vai mudando, vai saindo a área onde a agricultura está chegando, a cria se afasta mais e entra a recria intensiva, com terminação intensiva ali, seja confinamento, TIP, semi. Mas você não está vendo que a agricultura está diminuindo o rebanho brasileiro, pelo contrário, o rebanho veio crescendo. Nos ciclos de alta e baixa você tem a flutuação, mas a linha de tendência é de crescimento de rebanho. E é um rebanho gigante, né? Então, qualquer ganho de eficiência é muita carne, quando você é grande desse jeito. Porque assim, nós temos 2,5 vezes o rebanho americano de vaca, né? Certo? Então, se melhorou um pouquinho, bom, é bezerro pra caramba no sistema. A gente está melhorando muito a parte de recria de bezerro na seca, os sistemas de confinamento de bezerro na seca, o sequestro que o pessoal fala, né? Eles vão se tornando cada vez mais presentes, vão se tornando essenciais para quem está entrando no sistema de intensificação de águas, porque eu tenho que ter o bezerro na seca, e não dá para ficar só na suplementação em pasto, porque não cabe. Eu quero ir para 4 cabeças por hectare, 2,5 UA, 3 nas águas. Cadê esse bezerro? Tem que estar confinado na seca, porque não tem pasto. E integração lavoura-pecuária é um negócio fantástico, que cresce no Brasil, né? E nós somos bons nisso, os caras ficaram bons nesse negócio, como ninguém, né? E essa é uma ferramenta que tem um impacto violento, principalmente quando você entra no pasto pós-soja, naquela resistência pós-soja, Aí é um fenômeno. e que você entra em abril e você vai até agosto naquele pasto. Mesmo assim, se for um sistema intensivo para as águas, você vai ter 45 a 60 dias ainda de um período que vai ter que confinar. Mas é muito diferente eu confinar 45 do que eu confinar 150 dias, né? Então esse pasto de braquiária após soja joga o seu custo de recria na seca lá para baixo. Porque a arroba, por melhor que você trabalhe no confinamento de recria, ela não é uma arroba barata. Ainda assim é muito melhor do que o bezerro perder peso. É mais barato do que você está pagando pelo bezerro, vale a pena fazer. Mas a hora que você não tem a possibilidade de diluir o custo da manutenção dele, porque você está fazendo um ganho de 600 a 700 gramas no máximo lá nessa recria confinada, a sua arroba fica cara. No confinamento você vai para 1,5 kg, 1,6 kg, sua manutenção está aqui, você diluiu para caramba. Então o que encarece essa recria confinada é a não capacidade de diluir altamente o custo de manutenção, pelo ganho que você implementa. Você não pode engordar o bezerro nessa fase. Quanto eu posso dar de ganho de peso nessa fase pós-desmama na seca, depende do animal que eu estou mexendo. Eu tenho Nelore de baixo, médio genético, médio e alto. E isso vai influir também no tamanho corporal, né? Então tem Nelore que se eu passar de 600 gramas vai ficar bolinha, começa a acumular gordura. Tem Nelore que eu posso ir lá em cima porque o bicho é uma máquina. Eu pego um F1 Angus Nelore, se eu puser 800 gramas, quanto mais eu sair de 600 para 700 para 800 gramas de ganho de peso no confinamento, muda completamente o custo dessa roupa produzida. Barateia pra caramba. Tá certo? Às vezes confinamento de 400 gramas, aí é caro. Aí é caro a roupa. É que produz pouca, mas é caro. Então, esse é um outro ponto. E entender melhor essa sequência da desmama para frente, que ganho eu aplico, como eu trabalho nas águas e depois na terminação, e qual terminação vai ser. Mas nós estamos evoluindo demais, cada vez mais. Cada vez matando boi em confinamento, em semi-confinamento ou TIP. Cada vez eu vejo menos boi. Eu não vejo boi morrendo só no capim. Cada vez mais. E o cara profissional que está fazendo carne para valer, está indo para esses sistemas intensivos. Mas está tendo uma concentração, como está tendo no leite. Sim. A gente não tem, infelizmente, nós não temos estatística no Brasil, né? É muito baixa. Na agricultura ainda tem os dados da Conab, se quiser todo mês você sai lá, concomitante com o USDA, sai lá, dado estado por estado, área, produção e produtividade de cada cultura brasileira. Você olha lá. Na pecuária você não tem isso aí desse jeito.
A gente recorre a vários dados de consultorias, como o que eu mais recorro é o Beef Report da BIEC, para ver evolução de rebanho, essas coisas, né? Mas a gente está vendo esse processo de mudança, de evolução na pecuária de forma consistente. E a integração vem entrando pesado nisso daí. O confinamento de bezerro na seca e esses sistemas cada vez mais intensivos de terminação, né? Então eu acho que o que a gente vislumbra aí é um futuro muito positivo para a pecuária de corte. Mas está concentrando. A turma acha que 30% dos produtores brasileiros respondem por 70% da carne. Isso é uma preocupação séria, porque tem muita gente ficando marginal e vai continuar desse jeito ou até cair fora da atividade, porque as exigências só vão aumentar. E se nós estamos nos preparando para o mercado japonês e coreano, o que vem atrás disso? Exigências cada vez maiores, né? Em todos os sentidos, né? do material produzido. E se você for lá no frigorífico e ficar vendo o animal que chega para abate, você vai ver como é que é difícil para o frigorífico trabalhar com a variabilidade, a variação na qualidade do que chega lá. Chega de um curral top de Nelore, outro top de F1, e de repente vem um lá de bicho que você olha aqui e fala, rapaz, como é que faz para trabalhar com isso aqui agora? Mas vem mudando, a inseminação está crescendo cada vez mais, uso de touro provado, ainda tem muito boi de boiada. Agora esse cara, se ele não acordar, ele vai estar fora da atividade no futuro. As exigências só vão aumentar. E muito do que é bonificação hoje, amanhã vira a exigência. É assim que é. Tá certo? Vira a exigência no processo. Mas nós estamos começando a ter já a classificação de carcaça no Brasil, né? A planta lá do JBS Pedra Preta já está fazendo classificação a frio com leitura de grau de marmoreio, com quality grade lá de Select, Choice, Prime, né? Em animais Angus F1, com programa de bonificação. Isso vai ser muito bom, porque vai nos dar subsídio e números para a gente trabalhar em cima, porque vai vir isso. Estão se preparando para esse mercado de carne gourmet. E, eu acompanho algumas revistas americanas e vejo uma coisa que eu acho que os americanos vão se assustar. Porque toda vez que eu vejo... Pega aquela Beef Magazine lá, que tem o analista deles... Acho que é Clint Peck o nome dele. Quando ele fala de pecuária no mundo, muito do que ele fala vem meio que de livro e não de experiência de conhecer a fundo a pecuária brasileira e tal, não sei o quê. Mas eu já vi outros também com a mesma visão. O Brasil é um grande produtor, tá? É competidor, mas na verdade eles não veem assim um competidor direto, porque falam assim, nós entregamos uma carne de $8.000 no mercado, de altíssima qualidade, marmorizado, o americano. Enquanto os brasileiros entregam uma carne ano passado de 4.500 e agora está em 5.600 subindo, né? Mas ano passado foi 4.500, historicamente sempre abaixo de 5. Então são mercados, nichos diferentes, né? E eles olham para o Brasil e falam, eles não conseguem fazer carne marmorizada de alta qualidade. E o que a gente está vendo em cima desses F1 Angus Nelore, dessas novilhas, ou mesmo macho castrado, é que a gente consegue fazer esse ribeye cheio de marmoreio, tá? Macio, pode não ser como no nível do americano, mas eu não preciso necessariamente chegar no nível dele lá para atingir o mercado num custo muito, mas muito menor do que o deles. E a gente vai entrar nisso e acho que eles vão assustar. Porque eles, toda vez que eu vejo eles falando, não, o Brasil não consegue fazer isso. O Brasil não consegue fazer isso. Mas consegue. E a hora que entrar agora no Japão e começar a beliscar o que é deles e da Austrália, Japão, Coreia, essa carne é deles e Austrália, né? No mundo. São eles e a Austrália que colocam essa carne no mercado japonês, que é um mercado enorme, no mercado coreano. É um mercado gigante, esse mercado deles de carne de altíssima qualidade. Além do mercado europeu e no mercado chinês que compra a carne de alta qualidade. O mercado chinês de nós não compra essa carne gourmet, né? Nós não botamos essa carne lá. Mas o que eu vejo a movimentação das empresas é aumentar nesse mercado. Buscar o mercado de qualidade.
A turma está brigando faz tempo para abrir o mercado japonês, que estão agora aqui, vindo aqui, vai abrir isso daí. E alguns acham que essa carne brasileira vai vir lá do sul, e eu acho que ela vai vir do F1, os Nelore em peso do centro-oeste brasileiro, do sudeste brasileiro, não necessariamente somente lá do sul. Não sei quanto o Rio Grande do Sul vai conseguir rapidamente entrar no sistema de terminação intensivo para fazer essa carne. Condição tem grão, tem isso daí. Tem uma condição mais complicada da terminação em confinamento pela chuva no inverno, que tem lá no inverno chuvoso, que te dá o azevém, mas te dá o barro no confinamento, né? Então vamos ver como é que isso vai acontecer lá embaixo. Eu não tenho conversado com o pessoal do sul para enxergar como é que eles estão vendo esse processo. As unidades de produção também, a gente pega os confinamentos do sul, né, são bem menores quando a gente pega, sei lá, as plantas de São Paulo, e acaba que, assim, até uma curiosidade minha, como que está hoje o posicionamento dos confinamentos, porque era tido como São Paulo a referência dos confinamentos Brasil, né? E aí, hoje você tem muito gado Pará, vaca, né? Praticamente a cria no Pará, você tem muito gado no Mato Grosso, entrando para Rondônia, enfim, aquele cenário ali, e se puxava muito esse gado para confinamento aqui em São Paulo, né? E hoje com essa mudança que a gente tem, não mudança, né, mas com essa evolução que a gente tem da produção de grãos, inclusive grãos entrando muito forte no Pará, né, que era basicamente pasto, hoje você tem unidade de produção de gado entrando com lavoura para fazer tanto a integração ou para fazer os sequestros, né, a suplementação. Como é que fica esse cenário? Como que São Paulo também se posiciona diante disso daí? Bom, assim, os números de São Paulo é provavelmente o segundo maior confinador do Brasil, né? Perde para o Mato Grosso. Hora está na frente, às vezes vem para trás de Goiás, mais na frente do que atrás de Goiás, como confinador. É um grande confinador. O pessoal, de modo geral, historicamente, quando fala de São Paulo, a turma que é de fora, e mesmo daqui, eles pensam, São Paulo é indústria, né? Mas São Paulo sempre foi uma potência do agro. E até o boom da soja, São Paulo sempre foi o número 1 do agro brasileiro. E a turma não tem noção disso. Até o Mato Grosso explodia na soja, coisa de... Vamos por 5, 6 anos atrás, o maior PIB do agro é de São Paulo, porque São Paulo não produz cana. São Paulo agrega valor no etanol e no açúcar da cana. São Paulo produz suco de laranja. Né? São Paulo é um grande produtor de frutas. São Paulo é um grande exportador de carne e o segundo confinador do Brasil. Ele traz animal de fora, agrega valor. E, para surpresa de muita gente, São Paulo briga com Rondônia pelo 6º ou 7º maior rebanho de vaca de corte do Brasil. A turma fala, não tem vaca, né? Não tem vaca em São Paulo. Mas São Paulo tem mais de 4,5 milhões de vacas de corte, pelos levantamentos. O que não tem é um profissionalismo da cria. Essas vacas não estão na mão de criadores profissionais. Está na mão de sitiante menor. E a gente vê no animal aqui em São Paulo, e eu vejo no animal que eu recebo para pesquisa aqui, a qualidade desse zebuíno, desse Nelore que chega para mim é inferior do que eu vou ver lá no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, que tem uma qualidade de Nelore muito diferenciada nesse ponto. Porque vem de pecuarista que está comprando touro provado, fazendo inseminação e tudo mais. São Paulo tem genética, mas vende touro, mas a gente não vê isso entrando no sitiante da cria aqui de São Paulo, nesse nível. Esse é um ponto. Mas são 4,5 milhões de vacas que, se bem trabalhadas, seriam capazes de suprir tudo que é bezerro que o confinamento paulista, mais do que ele termina, né? São Paulo, mais do que ele termina, mas são... E é curioso o número quando você começa a olhar, né? O cara, se você pegar Mato Grosso do Sul e São Paulo e somar 25 mais 35, são 60 milhões de hectares, certo? Dá 21 milhões de hectares de pasto, mais ou menos, aí. Se eu for para o Mato Grosso tem 90 milhões de hectares. E tem 21 milhões de hectares de pasto. Tem 90 milhões de hectares, 21 de pasto. Mato Grosso é o maior rebanho de vaca do Brasil, 10,5 milhões de vacas. Se eu somar Mato Grosso do Sul e São Paulo, a área é menor e tem o mesmo número de vaca. Daí a turma fala, a vaca sumiu daqui, tá lá para cima no Mato Grosso. É o que a gente escuta. Então, mas o número é esse, tem vaca aqui no processo. O que não tem
é uma cria profissional, como a gente encontra no Mato Grosso do Sul e lá no Mato Grosso, ainda muito pequeno produtor e com as dificuldades inerentes do não profissionalismo. Muitas vezes é marginal a atividade e tudo mais, tem bastante disso nesse material. Mas São Paulo vai continuar importando gado. Isso é natural se você pegar nos Estados Unidos, onde está o rebanho bovino americano. Ele está concentrado na planície americana, saindo do Texas, subindo Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota do Sul, Dakota do Norte. Vamos pegar essa planície ali. Se você olhar o mapa de gado nos Estados Unidos, ali está forrado de animal. Ali é o maior rebanho de vacas está ali, o maior rebanho de garrotes está ali, e o confinamento está ali. Dos dois lados aqui, o que tem? Tem cria, e que complementa e abastece. Flórida não tem confinamento, terminação, é cria. Viaja para o meio oeste. Califórnia termina animal lá, leiteiro, principalmente hoje o beef on dairy lá nos confinamentos e tal. Mas eles abastecem aqui dentro, e o bicho viaja. E um dos principais problemas do confinamento americano é esse bezerro viajado. E as questões de morbidade, mortalidade desse bezerro e todo o manejo de recepção e tal desse animal, né? Nós vamos continuar, cada vez mais vai crescer a atividade de confinamento, ela vem crescendo. Infelizmente a gente não tem levantamentos seguros, ninguém sabe quanto tem de semi-confinamento e de TIP, né? Vamos dizer lá, tem estimativa, saiu no Beef Report agora uma coisa de 8,5 de confinamento, mais 1 milhão e tanto lá em sistemas com alto nível de concentrado, mas assim, no que a gente depende do governo para gerar estatística disso, nós infelizmente não temos, certo? Isso é função da Conab, né? Então, infelizmente, ela é que tem que subsidiar isso para a gente, para questão estratégica do país de planejamento e de tomar medidas estratégicas como o maior exportador mundial de carne bovina e vai passar agora para o maior produtor. Mas São Paulo vai continuar, na minha visão, crescendo cada vez mais na terminação em confinamento, trazendo animal. Agora, eu espero que melhore, porque na cria, basta você olhar, se a gente pegar os dados da ASBIA, Associação Brasileira da Indústria de Inseminação Artificial, eles têm estimativas de rebanho e do número de vacas em inseminação artificial, quase tudo em ATF, né, o processo. Você vai ver que quando nós chegamos no pico da alta, antes dessa baixa agora, nós chegamos para 19,5 milhões de doses de sêmen comercializada de raça de corte. O americano nunca conseguiu passar de 2 milhões. De repente ele foi para 8 por causa do beef on dairy, é vaca de leite recebendo inseminação. Tá? Mas nós somos gigantes. E o negócio voou, subiu lá para cima, um negócio impressionante. Aí isso voltou para 17, está subindo de novo, 17,5. De novo, o negócio está voltando. Mas nós chegamos a 26% das vacas do rebanho brasileiro de corte em ATF, pelos levantamentos da ASBIA. Caímos para 23%. São Paulo e Rondônia, cada um aí, um com 4,5, outro com 4,9, Rondônia na frente, tem hora que muda. Cada ano você vê os dois ali no negócio, trabalham na faixa de 12% só, de metade da média brasileira em inseminação. Isso mostra o atraso da atividade em relação à média brasileira no negócio, tá certo? E você vai pegar valores mais altos no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, nesse processo. Então, eu acho que tem um caminho muito grande que não está sendo trabalhado no Brasil de melhorar aqui em São Paulo, melhorar a qualidade dessa cria, a eficiência do processo, a qualidade das vacas, para abastecer a demanda interna dos confinamentos aqui em São Paulo. Tá? Mas o boi vai continuar viajando e cada vez mais. Vindo do Pará, bezerro do Acre que sai e vem para Rondônia, Mato Grosso e assim por diante, abastecendo isso daí. O Acre, um potencial imenso, uma judiação, a condição de não deixarem abrir o que eles deveriam ter o direito de abrir lá no estado, acho que abriu 13%, nem nos 20% que é o permitido pelo código deixaram o estado chegar. Isso condena um estado com potencial daquele a uma situação muito difícil, né? A agricultura está chegando e eu tenho uma expectativa que isso sempre traz um impacto muito positivo. E ela chegando lá,
Isso ajuda a pecuária, isso ajuda a economia do estado, potencial muito grande tem lá no Acre no processo, mas ele é hoje um estado de cria, fornecedor de bezerro que sai de lá e abastece Rondônia, que abastece também outros locais, né? Mato Grosso principalmente. Mas tem bezerro que sai de lá, vai bater aqui em São Paulo. Também. É trecho. É trecho, mas vai rodar mesmo, não tem jeito. Mas essa pecuária está se desenvolvendo cada vez mais e usando cada vez menos área. Isso é o que não é mostrado na mídia. Esse é o ponto. Esse movimento, essa interação aí, pecuária e agricultura, o senhor vê mais o pessoal da agricultura utilizando a pecuária dentro do sistema, por exemplo, eu tenho agricultura, eu vou fazer uma braquiária pós-soja e vou buscar gado para trabalhar em cima desse sistema, talvez puxar uma recria e trabalhar, ou você vê o pessoal da pecuária mesmo ali, que já tinha área e talvez ele tenha área com potencial agricultável, empurrando esse gado ali para as áreas que não vão lavoura e colocando lavoura nessas áreas. Como é que é essa dinâmica aí que o senhor tem observado? Vamos lá. Se você perguntar para mim hoje, no Mato Grosso, as fazendas que eu visito, das empresas que eu dou consultoria, fazer treinamento, é difícil eu ir, com exceção da região de Cáceres. As outras regiões, cada vez mais difícil eu ir numa fazenda de pecuária de corte que não seja integrado com a agricultura. A grande maioria que eu vou estar integrado, seja pecuarista que virou agricultor, seja agricultor que introduziu pecuária. O pecuarista que virou agricultor foi atrás dessa receita que a agricultura permite num ciclo rápido, enriquecendo o processo e uma forma de também recuperar a área de pastagem dele gradativamente fazendo agricultura, num custo mais baixo no processo. O agricultor que entra para a pecuária, eu não vou falar que é isso, porque nunca fiz especialismo e não sou especialista, mas assim, o que eu vejo é muito mais, não porque ele gosta de boi, o agricultor mesmo ele não gosta de boi muito assim, não é o negócio dele, mas porque ele precisa do boi, principalmente em áreas arenosas, para a produtividade e sustentabilidade da agricultura dele. Porque ele precisa pôr matéria orgânica no solo, descompactar o solo, melhorar a parte microbiológica do solo, proteger o solo contra ressecamento, erosão e tudo mais. E ele entra na pecuária para trazer um benefício para a agricultura dele, e vê uma possibilidade, tem que ser uma atividade rentável para ele, ele consegue fazer isso. Então, assim, quanto mais arenosa for a área, mais eu vou ver o boi entrando na fazenda do cara para a continuidade da agricultura. Tem lugar que não consegue continuar se não fizer. Quanto mais for argilosa a área, vou ver menos disso. E esse cara garantidamente vai fazer soja, milho e pode até pôr uma braquiária junto com o milho, mas ele é muito menos dependente desse sistema do que o cara que tem areia. Então, eu já visitei fazendas onde duas fazendas um negócio bem curioso, na região de Primavera do Leste. Uma, 5.000 hectares, nessa fazenda desse grupo, um grupo familiar russo, eles estavam fazendo soja e boi. Né? Na época novilha, agora estão indo para macho. Por quê? Porque a safrinha de milho eles falaram, não dá, não adianta, nós vamos perder. Muito risco, solo arenoso, qualquer veranico, qualquer atraso no plantio da soja e esse milho virava negativo. Aí eles foram para soja e boi. E é um negócio muito interessante. Eu fui numa época muito bonita lá, porque o que eles faziam? Dos 5.000 hectares, quando eu cheguei lá, 4.000 hectares, é assim, eles plantavam 4.000 de soja todo ano. E 1.000 hectares passava o verão sem plantar soja com pasto. No inverno, a hora que ele colhia a soja, os 4.000 de soja viravam pasto e tinha o outro que estava ali com pasto. Então eles tinham 5.000 hectares de pasto e era braquiarão quando eu fui lá. Tudo braquiarão. E faziam recria e terminação de novilha em pasto. 5.000 novilhas, que no período de seca tinham 5.000 hectares ali para elas. Estava comprando e saindo novilha gorda, né? Saindo novilha gorda e comprando bezerra.
Quando chegava em setembro, ele já ia preparar para plantar 4.000 hectares de soja e ia ficar 1.000 hectares de pasto. Qual é os 1.000 hectares que iam ficar lá? O que produziu menos soja. Tinha produzido, ele vai virar o talhão que continua, já tinha sido escolhido, ele continua com capim ali. E aí eles punham 5 cabeças por hectare lá durante o verão, um giro. E o raciocínio dele era muito lógico o que ele fazia. Por que não 2 anos com o pasto? Ele falou, porque eu ponho e não adubo. Não jogo nitrogenado, é com a fertilidade, com o nitrogênio que vem da soja. Ele fala, com isso eu consigo fazer no mínimo 65 sacas consistentes de milho por hectare, de soja. Mas se eu tentar um segundo ano e eu não adubo, essa lotação cai para metade. E não faz sentido, numa área que eu colho 65 sacas de soja, eu tenho uma lotação de 2,5. Aí eu estou fora do jogo. E o raciocínio está perfeito no sistema. O outro que eu visitei é uma área extremamente arenosa, uma fazenda de 8.000 hectares, um grande produtor de algodão. E lá conversando com ele eu descobri que ele era o fundador da minha república aqui em Piracicaba, entendeu? Aí eu falei, você quer que eu fique de joelho aqui? Como é que você quer? Mas era uma fazenda de algodão, arenosa. Não conseguia viabilizar. Algodão você tem que fazer rotação de cultura, problema sério com nematóide, uma cultura cara para valer. Algodão é caro, né? O negócio. E eles fazem rotação, algodão, soja, milho, e vai fazendo. E ali a condição arenosa dificultava bastante. Aí ele decidiu, de um ano para o outro, foi lá, comprou 8.000 garrotes e saiu formando pasto para rotacionar e viabilizar o algodão. A última vez que eu vi, eu fui lá umas 2 ou 3 vezes, mas eles iam começar a tentar entrar com soja de novo em áreas que já estavam há algum tempo com pasto, para ver se consegue ir intercalando isso. Mas essa pecuária surgiu de uma necessidade da agricultura. Não porque esse agricultor falou, pô, eu quero mexer com boi, eu gosto de boi. Não é necessariamente desse jeito, né? Mas eu não sou um especialista no sistema de integração, mas acompanho a grande maioria das fazendas que eu visito no Mato Grosso, nesse trabalho que eu faço de consultoria, tem agricultura junto. É pouco comum eu ir numa fazenda só de boi. E se for esse cara tem outras fazendas que estão integrando, é porque essa está uma só de terminação, alguma coisa assim. E cada vez mais a gente vai vendo crescimento do confinamento e principalmente também dos sistemas de semi até TIP. E o que a gente está vendo é uma integração. O indivíduo, um dos problemas de você fazer terminação só em confinamento na seca, não é fácil fazer confinamento nas águas, tem perda de desempenho, você até faz, detona a sua instalação, porque cerca vai ficando tudo bamba, aquele negócio, barro, encanamento que quebra, tem uma série de limitações. O cara vai lá, joga a lotação para metade, faz essas coisas, muita gente roda, o confinamento profissional roda o ano todo, o desempenho é menor na chuva, barro, estresse calórico, tem um monte de coisa, mas o pessoal faz. Agora, o que muitos têm feito, isso daí não é o grande confinador, aquele confinador grande para valer, mas o cara de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 bois, às vezes mais, ele tá matando boi na seca no confinamento, 2 giros, fazendo recria intensiva com esse animal bem feito, desde a desmama que ele compra bezerro, e ele está rodando 2 giros no sistema de TIP, por exemplo, lá no semi-confinamento, TIP, vamos pular TIP, a hora que ele vai lá para cima na suplementação. E aí ele mata boi, ele faz o giro e começa em novembro. Fazer isso na seca é muito ruim. O resultado não é bom, não tem capim, muito ruim, você põe bastante ração, conversão ruim. Mas a hora que começou a chover, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, pau, você matou um lote de pasto. Março, abril, maio, junho, pau, matou outro lote. E está morrendo também o primeiro giro do confinamento, depois morre o segundo. Você distribuiu sua receita ao longo do ano. E tem muitos que preferem isso do que concentrar tudo lá no confinamento, na seca. É uma forma de trabalhar. E o que é interessante nesses sistemas em pasto, com suplementação, é que a hora que o cara vai lá e põe 5 boi por hectare, nesse sistema alguns põem mais, e faz 2 giros, e trabalha aí 300 dias engordando boi, imagina 5 bois, 300 dias,
e esse boi comendo, na média, aí, 8 quilos de ração por dia. Quando você olhou lá, você pôs 10, 12 toneladas de concentrado por hectare ano para o boi comer. Tá voltando cálcio, fósforo, magnésio, potássio, micronutriente. E você começa a ver o passo do cara, se ele não fizer bobagem, melhorar. E você olha, você começa a ver, parece que capinha adubado, ele é adubado, não com fertilizante, não mas diretamente. indiretamente através desse sistema. Melhora os passos da fazenda. Tem cara que piora porque trabalha mal. Mas o cara que trabalha bem, você vê claramente o passo do cara melhorando nesse sistema. Interessante. Show de bola, bastante informação aí. Já zerou até o cronômetro lá. Já bateu mais de 100 minutos. Não, professor, agradecer aí a sua participação, colaborou demais, foi uma aula aqui fantástica. Acho que tem que vir até mais uma vez para falar de processamento aí de milho, nível de suplementação, bastante coisa. Obrigado aí pela colaboração. Vou passar para o William aqui, depois a gente passa aí para você despedir da turma. Professor, isso aí, obrigado, tá, pela informação, pela história, pra gente até saber ali, né, como é a fundação demais. Ali, toda a história, toda a contribuição, obviamente, que o professor Vidal teve, né, na formação do senhor, a gente vê, a gente nota ali no respeito, na admiração, né, em falar sobre o professor. Quando nós viemos para Piracicaba, né, ele estava por aí, foi inaugurar lá. Foi na inauguração do Freestyle. Do Freestyle lá em cima. Pode conhecer ele. Isso mesmo. Excelente. E obrigado aí por vir aqui compartilhar um pouco da tua história e do teu conhecimento também, que a gente puder colaborar, nós estamos à disposição. E o que a gente gosta aqui mas é um momento de aprendizado para a gente também, né? Hoje a gente está no carro, consome muito conteúdo, né? Acaba viajando bastante, então é uma forma da gente atualizar e a gente atualizando aqui, compartilhar coisas para o pessoal que acompanha a gente aí também. Então, obrigado, passar para o senhor aí, quiser divulgar lá como é que acha o senhor, e não sei se tem rede social, a turma lá, enfim. Muito bom, eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande, né? E reencontrar os ex-alunos, hoje colegas de profissão, para a gente muito prazeroso poder conversar e falar de boi é uma cachaça, né? Que não para, né? Se deixar, a gente vai embora, né? Longe. Então, isso é sempre muito bom. Hoje tem todas essas ferramentas para você disseminar de forma responsável, né? E correta a informação, a tecnologia. Então, é um prazer muito grande. E eu aproveito para falar para o pessoal para seguir a gente no Nelore.exal, que é o trabalho que a gente faz lá, onde a gente treina os alunos no sistema de produção. É um rebanho Nelore PO, tem touro de central hoje, tem comercialização de embrião junto com a CRV Lagoa. E com esse recurso a gente mantém o sistema de produção, treina os alunos. E a gente vai publicando lá informações no Nelore.exal, que no meu Instagram eu só ponho coisas técnicas também, alguma informação que eu vou passando, estou numa fazenda, eu gravo e falo lá. E tem o nosso leilão anual, onde a gente vende esses touros sempre agora no mês de agosto, tá certo? Prazer aí poder mais uma vez conversar com vocês, obrigado pelo convite. E quem nos acompanhou aqui, que continue acompanhando a Exalc, o trabalho que a gente faz nesses meios de comunicação que a gente usa aí, certo? Show de bola. Pessoal, então a gente finaliza aqui, agradecemos aí a audiência, você que não segue aí a gente ainda, segue aí o nosso canal, compartilha esse conteúdo. Como o William falou aqui, né, o nosso intuito aqui é um pouco do que o professor Flávio falou, né? Hoje a gente não tem tempo para ler artigo, mas se a gente puder ouvir gente boa que está lendo e fazendo pesquisa, e aproveitar o tempo que está no carro, porque não dá para ler enquanto está no carro. E é um tempo que, para quem está no batidão seco de rodar a fazenda, às vezes é um tempo que a gente aproveita para ouvir. Então é isso, tá bom? Encerramos aqui, um abração, fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Valeu. Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades.